Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor. O verso 11, que fala dos nossos irmãos berianos, os habitantes de Bereia. 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estão em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Beleza, né? Uma igreja analisando na palavra se as coisas se encaixavam corretamente. Eu falei em determinada reunião que não é só fazer as coisas, é fazer como se encaixa na palavra. Não é só batizar, é batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é só tomar a ceia, é tomar a ceia à noite. Não é somente usar o pão tem que ser ágil. Não é só usar o vinho tem que ser puro. Não é só lavar os pés. O lavar dos pés é após a ceia, que existem grandes e muitas igrejas que lavam os pés antes da ceia. E assim sucessivamente, né? Então, muitas coisas que a gente faz, todos fazem, mas de maneira errônea. A ceia, à noite, a própria palavra ceia, a etimologia dela diz que é a última refeição noturna. Então não pode ser ceia pela manhã. Pela manhã é qualquer outro tipo de alimento. Obrigado, Deus, pelos teus cuidados e por esta manhã, e por tudo quanto o Senhor fez e por quanto o Senhor fará. Ouve e nos atende. Em nome de Jesus. Amém. São pequeninas coisas, não sei se vai dar para vocês anotarem. Até porque esse trabalho que eu vou mencionar aqui vai apenas fazer parte de um trabalho que já estamos desenvolvendo. Se o Senhor Jesus permitir, nesse ano, nós vamos editar 2 livros, e não um. Um chamado Parágrafo e outro chamado Sinal. E no parágrafo, deve ser 10 capítulos, eu vou tratar exatamente desses assuntos. Alguma notinha que eu vou dar para vocês aqui faz parte do trabalho chamado Parágrafo. Esse aqui está no capítulo 7, denominado de Número. E um outro trabalho chamado Sinal. Então será 10 capítulos cada livro. Os capítulos são um pouco maiores. É que o assunto é muito cansativo. Vai ser muito difícil. Você não vai ler esse trabalho como lia os outros. Esse aqui você vai ler uma página por mês. Porque você não tem como ler esse trabalho sem consultar a Bíblia. Eu te garanto que essa tua Bíblia, que tem com as páginas tudo colada, além daquela que é só poeira em cima. Está lembrado, né? Do garoto que disse para a mãe dele: mamãe, por que você não manda essa Bíblia para o céu, se é a palavra de Deus? Porque a Bíblia vivia cheia de poeira e dentro dela era como se fosse uma gaveta. Tinha até pente lá dentro, escova de dente, tesoura. Disse: mamãe, que livro é esse aqui em casa? Que é só poeira e aranha e catita em cima dele. Disse: meu filho, não fala assim, que isso é a palavra de Deus. Isso veio aqui para quê? Isso foi enviado do céu para nós, para nortear a nossa caminhada para a glória. Mamãe, por que você não manda de volta para o céu? Que ninguém usa aqui em casa.
pensei que vocês iam dar um brado de aleluia e glorificação. Não dá não, porque pega todos nós. Todos nós. Eu sou da religião que amanheceu o dia, tem que ler a Bíblia. Então vocês vão se enjoar de ouvir eu dizer isso. Amanheceu o dia, primeiro a Bíblia. Você não vai fazer, nem gosta, mas eu vou continuar dizendo. Obrigado pelos aleluias. Até que enfim tem alguém que tem misericórdia do pastor. Então esses capítulos desse novo trabalho vai te levar para isso. Porque certas horas vai soar muito assim como curiosidade. Porque eu vou te mostrar versículos que você nunca leu. Nós temos 131 versículos. Há versículo que você nunca leu, e mesmo aquele que você leu, você não conhece. Você pode até ter lido, mas na hora que você lê, você diz, não conhecia, não sabia, e nem entendia o que ele queria dizer. Até porque a Bíblia, embora tenha vindo da Vulgata Latina, mas ela foi traduzida para nós, entendeu? Só para entendidos. Então, para sapientíssimos. A Bíblia não foi traduzida para nós, para o povo leigo ler, porque a Igreja Católica não queria que lêssemos a Bíblia. Então, a Bíblia tem um linguajar que nós não entendemos. É daí que existe essa variação de tradução e tal, e tal, e tal. Todo mundo faz alguma coisa para ver se você entende a leitura da Bíblia. Agora, na Vulgata Latina, no vulgar do latim, todos entendiam. Se você conhecer um pouquinho do latim, você vai ver a facilidade que tem. Mas em português, nessa versão erudita, é muito difícil. Principalmente a de João Ferreira de Almeida. Mas já foi facilitado muito. Se você tiver 10 Bíblias, você entende um pouco. Agora, não tente trabalhar com uma Bíblia só. Tenha pelo menos 10. E consulte uma, consulte outra, consulte uma, consulte outra. Quer ver uma coisinha? Está dentro da curiosidade que eu vou falar. Eu não ia dizer isso, agora sou forçado a dizer. Eu peguei uma Bíblia aqui na igreja, quando eu estava falando a respeito de Davi, e o que me levou a estudar esse versículo e encaixar, provavelmente vai ser encaixado nesse capítulo. O que me chamou a atenção foi por causa de uma expressão que tinha nessa Bíblia. Dizia assim, que só aponta, está escrito naquela Bíblia, só aponta da espada do Golias, aponta, só a pontinha. Naquela Bíblia que eu li, da espada do Golias, só a ponta pesava 7 quilos. Está escrito na Bíblia que eu peguei aqui na igreja. Para mim que estou trabalhando em cima disso, todo o meu assunto é tudo em cima dessa suposta curiosidade. Só que eu mostro uma coisa, eu mostro outra, eu mostro uma coisa, eu mostro todo o quadro para você. Algumas eu respondo, outras eu não respondo, eu não sei. Quando eu vi esses 7 quilos de ferro na ponta da espada do Golias, aí eu me interessei. Eu saí, na hora eu anotei e fui para o escritório e fiquei mais ou menos 30 minutos mexendo, para ver se, limando, para ver se menos diminuiu um pouco. Só hoje de manhã foi que arrumei uma grossa e apertei, que diminuiu um pouquinho. É 1 Samuel 17:7. 1 Samuel 17:7. Desculpa, eu ia citar isso lá adiante, mas sou obrigado a citar agora. Mas o assunto meu está em cima disso aqui mesmo. 1 Samuel 17:7. Eu fui para uma tradução, fui para outra tradução, e cheguei na melhor tradução. A lança do gigante Golias era enorme, muito grossa, pesada. A ponta era de ferro. E ela, a espada, a lança, pesava 7 quilos. Ficou diferente?
Não é a ponta que pesava 7 quilos. A ponta era de ferro. Porque aquela era muito grande, muito grossa. E a ponta da sua lança pesava 7 quilos, 600 ciclos. Mas não tem sentido. Me desculpe. Se a ponta pesava 7 quilos, essa espada. Não, a ponta era de ferro. A ponta era de ferro. E a espada, evidentemente, pesava 600 ciclos. Porque um ciclo pesa 12 gramas. É só um pequeno exemplo. Mas não era isso que eu queria. O que eu estava buscando era o verso, era uma comparação do verso de 2 Samuel 21:16. Foi isso aqui que me chamou a atenção. E eu fui encontrando a ponta da lança do Golias. É 2 Samuel. É de um outro gigante, o irmão dele. Ele tinha um irmão que era tão forte como ele. O Golias tinha um irmão chamado Isbi-Benob. Isbi-Benob era tão forte como Golias, media a altura do Golias, 3 metros ou 2 metros, como você queira. Eu vou discutir isso também. Quando você pegar a matéria, você vai encontrar se era 2 metros ou era 3 metros a altura do Golias. Tudo isso eu vou colocar para você. Eu não vou afirmar nada. Eu vou só mostrar para você estudar, para você discutir. No livro, não é agora não. O Isbi-Benob, irmão do Golias, forte como Golias, lutador como Golias, com o mesmo porte físico, é o 21:16. A lança dele pesava 300 ciclos de cobre. O outro irmão dele, que era forte, poderosíssimo, a espada dele, a lança dele, pesava 3,5 kg. 3,5 kg pesava a de Isbi-Benob. E o outro pesava 7. Foi a comparação que eu quis colocar entre os dois gigantes. Agora eu pergunto a você, você lê a Bíblia ou não lê? Gosta de ler ou não gosta de ler? Te interessa saber disso ou não? Porque se vocês não aceitarem a aula que eu estou dando agora, eu não vou escrever o livro. Que são 20 capítulos falando dessas coisas. Se vocês não aceitarem só essa espada do Golias aqui, o que você vai aceitar mais? Eu vou só te chamar a atenção para essas coisas. Coisas simples, que está escrito, que precisam ser muito bem consideradas. Mas se você não tiver uma variedade de tradução de Bíblia, você vai se enroscar em muita coisa. Era isso aí. E a outra coisinha que eu extraí também do sermão de sexta-feira, é que eu vim para o culto de sexta-feira e fiquei prestando atenção ao culto. Talvez você veio para o culto de sexta-feira e ficou só, aleluia, 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 aleluia. Tu gasta toda a aleluia num culto só e não lê nada. E quando termina o culto, não lê também. A outra escritura é de 2 Samuel 12:30. Isso é novo para mim, por isso que eu estou mencionando isso. Eu vou citar o que eu tenho aqui já. Um assunto me levou ao outro. 2 Samuel 12:30, que é 2 Crônicas 20:12. Porque tudo que eu falo, tudo que está nesses livros está relacionado com crônicas. O meu assunto é crônicas. Que as crônicas falam daquilo que Deus viu. Samuel e Reis falam daquilo que o homem viu. Sempre a mesma história. Apenas a visão, como Deus via aquilo e como o homem via aquilo. As crônicas escritas por Esdras, o sacerdote. Samuel, parte por Samuel, depois por Natã e etc. Por Jeremias e assim sucessivamente. Sempre de uma visão profética. Como era visto aqui embaixo, aqui na terra. Os profetas têm o olho, olhavam, examinavam e diziam para Deus, olha, aqui nós estamos vendo assim, assim, assim. Que o profeta, ele tem o cuidado, inicialmente, de emprestar o ouvido a Deus
e a boca ao povo. Mas estavam aqui, ficavam vendo aquilo e passavam para cá. Agora, o sacerdote não, ele empresta o ouvido ao povo e a boca para Deus. Mas é um choque quando você lê crônicas sendo escrito por um sacerdote. É fundamental. Tudo que você lê em Samuel e em Reis, escute, e não se assuste. E em Gênesis, consulte crônicas. Para você que é teólogo e está me escutando à distância, saiba disso. O livro de crônicas não abrange só 520 anos, como comumente se diz. O livro de crônicas tem uma história de 520 anos. Vai mais longe. A história em crônica você encontra uma história de 3.500 anos. Em crônica você encontra uma história de 3.500 anos. Lá em crônica diz até como foi que a Eva namorou com quem parente de vocês? Um serpente. Tudo está em crônicas. Se você nunca leu crônicas, você está perdido. Crônicas tem um resumo de 10 livros da Bíblia. Acontece que os 10 primeiros capítulos fala muito de genealogia, muita genealogia, você diz, aí rejeita o resto do livro. Não, leia toda. Pois bem, foi uma coisinha simples, né? Notaram aí? Parece tão simples isso. Mas eu acho que é importante. Para o meu caso, que estou falando de pesos, falando de medidas, etc. Eu faço uma pergunta, agora já está colocando no livro. Se a coroa que Davi carregou na sua cabeça, foi colocada na cabeça de Davi, e Davi desfilou com essa coroa. Se a coroa que Davi carregou na sua cabeça, herdada do rei de Ramá, pesava, digo eu agora, realmente 36 quilos de ouro e pedras preciosas. A coroa do rei de Ramá pesava 36 quilos de ouro e pedra preciosa. Você sabe o que é 36 quilos? É quase um saco de cimento. Davi tinha 50 anos. Quando Davi colocou essa coroa na cabeça dele, tinha 50 anos. Eu tenho certeza que tu vai largar o celular, tu vai largar essa coisa, vai largar mais, e vai te agarrar só na Bíblia agora. A verdade é que a gente lê muito pouco, estuda muito pouco, pesquisa muito pouco, e etc, 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 etc. Ela tinha simplesmente... Pois bem, você vê que está em Samuel, mas está ratificado em crônicas. Quer dizer, aquilo que o homem viu e Deus viu a mesma coisa. É isso que é em cima disso que eu trabalho. O homem vendo e Deus vendo, o homem vendo e Deus vendo, o homem vendo e Deus vendo. Porque há coisas, irmãos, há coisas que só quem sabe aqui na terra é Deus, o diabo e você. Aquilo que os vizinhos falam é conjectura. Até mesmo aquilo que os pais falam, aquilo que o marido fala, a mulher fala, não quer dizer que é verdade. Só quem sabe mesmo é Deus, o diabo e você. Agora, infelizmente, é a coisa que todo mundo sabe. E é essa que você não quer que ninguém fale. Que é a difamação. Isso é que dói. É quando há uma coisa que todo mundo sabe, e todos, principalmente os amigos, os parentes e conhecidos, é o que mais propagam. Quem mais propaga o erro alheio são os conhecidos, são os parentes, são os amigos. Geralmente aquela pessoa que anda com você. O meu amigo íntimo que andava comigo levantou contra mim seu calcanhar. Quando tiver um segredo, quando tiveres um segredo, não conta para o teu amigo.
não conta para aquele que deita na cama contigo. Você diz, que é isso? Bom, é a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz. Foi Salomão que disse, não conta o teu segredo para a pessoa que deita na cama contigo. Não conta para a tua mulher nem para o teu marido. A tua mulher não pode saber teu segredo. O teu marido não pode saber teu segredo. Não conta. Tu não sabe o que é um marido, quando a mulher tem ele, desculpe a expressão, agarrado ali no... Não se pega uma caça ali. Nunca deixe uma mulher, a tua esposa, saber do teu segredo. Não deixa. Não deixa. Ela não é tua parenta. A tua mulher não é nada para ti. Ela é uma intrusa na tua vida. E esse homem não tem nada a ver contigo. Tu não sabe nem de onde veio esse indivíduo. Ele apenas apareceu pisando no calcanhar e você foi nas lábias dele. Se tu não deve confiar no irmão, se tu não deve confiar no parente, tu vai confiar em marido. Principalmente agora, ultimamente, que o marido troca de mulher como que se troca de camisa. Por que tu tem de confiar no teu marido? Não confia, confia em Deus. Confia em Deus, em Deus. E guarda a tua boca. Talvez você diga, mas, pastor, mas eu tenho uma necessidade de fazer uma confissão ao meu marido. Você está apta para fazer? Você tem segurança que deve fazer? Você deve. Você deve. Você está apta para fazer? Você tem segurança para fazer? Você não gostaria que eu indicasse um diácono para te acompanhar? Você não gostaria que eu indicasse um pastor para te acompanhar? Você não gostaria que eu aconselhasse o seu pai e a sua mãe para lhe acompanhar? Talvez você diga, o que é que eu estou escutando? Você está escutando um pastor de alma falar. Você está escutando um pastor falar. Eu não sou um pregador, eu sou um pastor que cuido de alma, de alma, de alma. Eu estou aqui para orientar as almas. Não é para ensinar teologia, para ensinar pensamentos, ensinar filosofia, ética, moral. Não, senhor, eu sou um pastor. Me ouça como pastor. Se não te interessa, pode mudar o canal, procura outra coisa e saia da igreja. Mas quando eu falar, me ouça como pastor de alma. A Bíblia diz que a palavra, a verdade dita a seu tempo. É aquilo que se fala no tempo certo. Fora do tempo só causa desastre. Deixa para lá, vou ter que terminar aqui, eu tenho 10 minutos. Pois bem, então o que eu queria falar para vocês está dentro desse quadro. Deixa eu ler só um pensamento que vai dar abertura a esse capítulo chamado Número, que entra nesses assuntos. Os povos vizinhos de Israel não conheciam os algarismos ou números que atualmente usamos, os quais foram inventados posteriormente. Então, com isso, você já captou algo. Há muita coisa que você lê, que não tem, escuta, que não tem nada a ver com aquilo que nós falamos hoje no Brasil. Desde os tempos de Macabeus, os hebreus usavam as letras do alfabeto para designarem os números. Eram letras, não eram números. E adianta uma coisinha, há muitas letras no hebraico que valem números diferentes. Não é como em português, que 5 é 5 e A é A. Estou apenas abrindo a tua mente para você voltar a ler a Bíblia. Porém, o método era falho e permitia que se cometesse erros graves.
Alguns desses erros criaram dificuldades na interpretação de certos versículos da Bíblia, dificuldades que nós mesmos ainda hoje sentimos em nossos dias. As declarações registradas aqui acerca de números pode deixar atônito, no caso o leitor ou o ouvinte. Porém, elas são verdadeiras e todas devem ser conhecidas. A fim de não se embaraçarem com isso, não vamos dar demasiadamente ênfase a essas dificuldades. Vamos apontá-las, pois devem ser analisadas, porquanto as dificuldades existentes na hermenêutica, no estudo da Bíblia, e na exegese, na interpretação da Bíblia, são simplesmente erros de copistas que se introduziram ao longo da transmissão da palavra. Cópia sobre cópia, cópia sobre cópia, cópia sobre cópia. Não tem nada, muitas vezes, com o original. Creio na Bíblia, que a Bíblia foi escrita por pessoas inspiradas por Deus, a ponto de ser verdadeira em tudo que ela afirma. Ao afirmar que a Bíblia é inerrante, que não tem erro, não estou negando que erros de copistas, erros de tradutores, em línguas, etc., se introduziram em seu longo processo de transmissão. A inerrância, a falta de erro, é um atributo somente dos autógrafos. Não há erro nos originais. Ou seja, do texto como originalmente foi produzido. Quando digo que a Bíblia é inerrante, não ignoro estudos recentes na área de linguagem que apontam para os ruídos inerentes na comunicação. Também não estou dizendo que os autores bíblicos receberam conhecimento pleno e onisciente acerca do mundo quando escreveram, que isso aqui é muito sério você entender. Há pessoas que pensam que Paulo estava com a boca aberta e Deus falava no céu e ele escrevia na terra. Que Moisés ficava sentado numa pedra e Deus gritava lá no céu e Moisés escrevia na terra. Coloco até como uma ilustração. Como Moisés escreveu o livro de Jó? Provavelmente o livro de Jó foi o primeiro livro escrito, antes do Gênesis. Todos acreditam que foi Moisés que escreveu. Não se aponta para outro autor. Como foi para Moisés escrever aquela história? Você acha que vinha um anjo do céu contar para Moisés aquilo? A mulher do jovem ia contar para ele? Não posso afirmar a vocês nesse momento onde Jó viveu. Mas provavelmente aí tomava um cafezinho com Adão. Jó é lá. O livro é que está mal colocado. Está aqui no centro da Bíblia. Devia ser o primeiro livro. Mas como tinha que falar de Gênesis, que a palavra quer dizer início, começo. E o de Jonas tinha que estar no lado de Reis. Colocaram Jonas aqui no final. Jonas viveu lá com Eliseu, com Elias, com Amós. Pegaram o Amós e o Jonas, jogaram para o escanteio. Vai para lá, vai. Vocês não servem. Isso não está nos originais. Isso está nos tradutores, que foram separando para cá, para ali, para cá, para ali, para cá, para ali, tal. Pois bem, como foi que Moisés tomou conhecimento da história de Jó? Porque alguém contou para ele. Não existe um documento no mundo, sabia disso? Nem nos originais da Babilônia, da Síria. Não tem nada que fale.
Só quem sabe dessa história é Moisés. E mais ninguém. Então, não podemos acreditar que os autores da Bíblia recebiam do céu através de um fone, de um ponto, o que estava acontecendo já aconteceu, não. Ele recebeu por inspiração e outro por transmissão de informação que um passava para o outro. Exemplo dos evangelhos. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, contam a mesma história. Exceto um conta uma história, o outro conta outra, mas no fundo eles vão se fundindo. São muito parecidos os três evangelhos, mas lê e vai ver que cada um tem versões diferentes para a mesma história. É a mesma história, mas com versões totalmente diferentes. E viveram num tempo muito próximo. Se alguém tinha que falhar, seria João, que escreveu o seu evangelho no ano 90. Foi o último evangelho. Na verdade, é diferente de todos. Diferente porque ele trata só da divindade. Ele não vê Jesus nem como homem e nem como servo. Mateus viu Jesus como rei. Lucas viu Jesus como homem. Marcos viu Jesus como servo. Mas João viu ele como Deus, o verbo que se fez carne. Mas os três são tudo iguais e totalmente diferentes. Vou tratar esse assunto também, de alguma forma. Também não estou dizendo que os autores bíblicos receberam pleno e onisciente acerca do mundo quando escreveram. Não creio em inspiração mecânica ou em ditado divino que anulou a humanidade dos autores. Os autores todos eram humanos. Você vai ver que não tem um livro escrito por anjo. Todos foram homens. Por 40 homens. Escreveram num espaço de 1.600 anos. E se consegue ter essa harmonia que há na Bíblia. E já disse, e se há alguma dissonância, foi no decorrer dos anos que alguém atrapalhou. Mas os originais se encaixam perfeitamente. Nem precisa colocar os livros apócrifos que a Igreja Católica acrescentou, e nem os outros 24 livros que se sumiram. Há 24 livros, há 24 outros livros, inclusive de profetas históricos, que desapareceram e que ninguém encontra mais. Não é só esses 66 que nós temos aqui, e nem os outros 6 da Igreja Católica. Existem mais 24 outros livros que dava para fazer outra Bíblia. Mas esses desapareceram, ninguém consegue encontrá-los. Você diz, então graças a Deus que com esse pouquinho que ficou aqui, está dando para a gente trabalhar. O pouquinho que tem aqui, já nos trouxe até aqui e vai nos levar até lá. Mas não largue. Não largue a Bíblia. Quando eu falo isso aqui para citar 2 Samuel 21, 19. Em 2 Samuel 21, 19, diz que o pai de El-Ramã, que matou Lami, irmão de Golias, era Jaré Origim. E em Crônicas, capítulo 20, verso 5, diz que era Jair. Aqui eu faço uma conclusão. Admitimos que o texto de Crônicas é o mais preciso. Em Mateus 1,8 diz que Jorão gerou Uzias, ou Azarias. Porém, Uzias não era filho, mas era tetraneto de Jorão. Há algumas omissões entre Jorão e Uzias. 1 Crônicas, 2 Crônicas 8, 24 e 1 Crônicas 3, 11. O termo gerou, por vezes, pode indicar que um homem não é o pai do outro, mas seu antepassado mais próximo. De certo, Sesbazar, príncipe de Judá, era o mesmo Zorobabel. Essa pergunta já me fizeram muitas vezes. Quem é Zorobabel e quem é Sesbazar? Sesbazar e Zorobabel certamente são os mesmos.
Esdras, capítulo 1:8, 2:2, 5:14 e 16. Efetivamente, segundo a Crônicas 36:10, refere-se a Zedequias, como irmão ou sobrinho de Joaquim. Jeremias, capítulo 37 e verso 1. Se você lê o livro de Jeremias, não esqueça que tem que ler o livro de Crônicas. Vocês estão entendendo o que é que eu quero mostrar em tudo isso? Tudo que você lê, lembre-se de Crônicas. Crônicas é a repetição de tudo. É como Deuteronômio. O livro de Gênesis, a história de Gênesis, aconteceu em 315 anos. A história de Gênesis. Tudo que está em Gênesis se desenrolou em 315 anos. Há coisas que você encontra quando lê Crônicas que você não vai poder parar. Porque há coisas que você vê que, na sua maneira, na sua visão natural, há muita hiperbolice naquilo. São coisas, verdadeiramente coisas hipérbolas. Mas, se você estudar, você vai ter uma consciência melhor do que acontece. Mas está escrito. Por isso que há pesquisadores que admitem que o cronista tenha usado uma linguagem hiperbólica nos seus relatos. Todavia, convém lembrar que o objetivo das narrativas bíblicas é comunicar os fatos, levantar a fé e encorajar o povo, encorajar a sua audiência a reconhecer a grandeza de Deus. Então você tem que tomar como base isso aqui, irmãos. Irmãos e irmãs e meus ouvintes em geral. Tudo que você lê na Bíblia, por mais que você ache estranho ou exagerado, mas entenda que aquilo está escrito ali, a intenção não era trazer esse questionamento nosso aqui. Era trazer incentivo, estímulo, para que o povo continuasse sabendo que Deus era poderoso para resolver a coisa. Um pequenino exemplo. Josué não estava interessado em dados científicos modernos sobre o sistema heliocêntrico, né? Sistema solar, e sim sobre o milagre de Deus. Josué não estava discutindo naquela hora quantos planetas fazem parte do sistema heliocêntrico, ou se o Sol se move ou se a Lua se move. Eu preguei sobre isso um dia desse. Se a Lua tem luz própria ou não tem luz própria. Não era o caso de Josué. Josué queria, era claridade para lutar e vencer. Essa que era a questão. Por isso ele diz, e o sol se deteve, Josué diz isso. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Esse era o objetivo, era que tivesse sol e tivesse lua, para vencer os inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? Ele pergunta, está escrito. Alguém tem o livro do reto? É um dos livros mais preciosos, mas desapareceu. Este livro chama Livro do Reto. Nele há essa escritura. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Então o que estava em jogo não era se o sol move ou não. O que Josué queria mostrar é que Deus operou e eles venceram o inimigo. Hoje nós sabemos, o irmão Branham reconhece isso. Ele pregou numa noite que o sol havia parado e a filha dele disse, papai, o senhor disse uma coisa que a ciência discorda. A ciência diz que o sol não parou. É a terra que para. Ele, sendo um homem estudioso, pois tinha uma biblioteca mais larga do que esse tabernáculo. A biblioteca do irmão Branham era mais larga do que esse tabernáculo. O irmão Branham era um homem que lia constantemente. O irmão Branham era doutor em conhecimentos gerais. O irmão Branham era um homem super estudioso. O irmão Branham não ficava no quarto esperando que um anjo viesse lhe dizer isso. Não, se o anjo viesse, dissesse amém. Se o anjo não viesse, ele continuava fazendo o trabalho dele. Não confundamos o ministério do irmão Branham com os 7 dias da revelação dos selos.
embora na revelação dos selos ele aplica tudo que ele estudou sobre as 7 eras da igreja. Não tem revelação de selos sem as 7 eras da igreja. As 7 eras da igreja não tem nenhuma revelação. Nas 7 eras da igreja é só estudo profundíssimo que o profeta fez. Mombrana estudou, consultou muitos livros sobre o assunto. Esse desenho que ele faz aqui, ele desenhou isso aqui porque ele havia visto em um livro. O curioso é que quando ele estava desenhando isso aqui, que tinha extraído de um livro, o Espírito Santo veio e fez o mesmo desenho no fundo da igreja. Só o irmão Brana tem isso. A diferença do profeta William Brana para qualquer outro teólogo é nisso. O irmão Brana diz tudo que um teólogo diz, só que ele fala e Deus confirma o que ele fala. Os outros falam e Deus não confirma. Essa é a separação. Irmão Brana era humano, irmão Brana era um homem que estudava, ele ia caçar, mas não deixava a sua caderneta. Irmão Brana era estudioso, ele estava caçando, mas lá no toco do pau estava a caneta e o livro. Quando chegava uma coisa, ele corria lá e anotava. Não confundamos ministério com uma distribuição de literatura, ministério por ter um Face, ministério por ter isso, ter aquilo. Não, senhor. Ministério é outra coisa, irmão. Irmão Brana nunca tirou a figura do pastor da igreja, ao ponto de dizer, fique ao lado do seu pastor. Pois bem, então vocês entenderam. Tudo que você lê na Bíblia, veja o que aquilo traz para nós de edificação. Eu sei para quem eu estou falando e a quem eu vou me dirigir com esse novo livro. Alguns estudiosos admitem que as estimativas da população da Idade do Ferro não combinam com o número de 1.100.000 homens, como está em 1 Crônicas 21:5. Em 1 Crônica 21:5 fala de 1.100.000 homens. Na verdade, 1/4 desse total seria quase impossível. Vocês entenderam onde eu comecei. O problema está nas letras. Quando essas letras foram transformadas em números. A maioria das forças militares era um exército. Irmão, só quem tem 1 milhão de soldados é a China. A América do Sul, com o Brasil e todos os seus países, Israel não tem espaço físico, nem que colocasse um no lado do outro ali, só para tomar água, não funciona. Na verdade, 1/4 desse número é quase impossível. A maioria das forças militares atuais não tem tantas pessoas assim. A exemplo de Israel. Israel hoje. Isso aqui era 1.100.000 soldados que Israel tinha lá. Hoje, Israel tem apenas 177.000 lutando contra o mundo todo. Hoje, Israel não está lutando contra o filisteu, uma tribo. Os filisteus eram uma tribo que ficava na beira do Igarapé lá, no riacho. Hoje, Israel luta contra o mundo, com 177.000 soldados. E 445.000 que estão na reserva. Em Israel, soldado na reserva, soma também, não é como aqui no Brasil não, que dá baixa e vai coçar a perna. Não, em Israel não. Você sai da ativa, mas continua todo dia de plantão em casa, você não sabe quando vai ser chamado. O exército de Israel tem 177.000 hoje. Além disso, as mortes sofridas hoje em combate individual sequer se aproximam do que o cronista também relata. Vou insistir, mas tudo que está escrito é só para você saber o que Deus fazia em favor deles. Não está em choque os números. Eu quero te fazer crer na Bíblia.
Tu tem que crer no Deus da Bíblia, não em número, até porque a letra mata. Tu tem que crer que há um Deus que controla tudo isso. Não importa se é 1.000 ou 10.000, se é 5.000 ou 4.000, mas é Deus. Pergunta-se, Jazobeão matou de uma só vez. 1 Crônicas 11:11. Matou 3, 30 ou matou 300? De uma só vez. Pegou a espada, pá, 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 pá. A pergunta você vai responder. O número de elomitas feridos por Abisai, filho de Zeruia, eram 18, 180 ou 18.000 homens. Quem saiu com a espada, pá, 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 matou 18. Matou 180 ou matou 18.000? Consulte a sua Bíblia. 1 Crônicas 18:12. O número de feridos por Josebe-Bessebete, principal dos capitães de Davi, foram 8, 80 ou 800, que ele matou, dando aquelas espadadas ali. Leia a Bíblia. O número de feridos por Abisai, irmão de Joabe, 1 Crônicas 11:20, foram 3, 30 ou 300. Se Absalão esperou 40 anos para ir a Hebrom pagar o voto que fez ao Senhor, quando estava exilado em Jesur, na Síria, 2 Samuel 15:7, ou esperou 4 anos? Esse versículo tem certeza que você vai passar o dia todinho lendo só ele, porque esse aqui abre o espaço para uma grande história. É 2 Samuel 15:7. Ele esperou 40 anos ou esperou 4 anos? Aí voltou de lá, matou seu irmão. E para encerrar, isso aqui vai ficar para leitura. Se eu ler todinho, você não compra o livro, né? Sobre cartório. Cartório. Por mais estranho que pareça, os livros de crônicas, de forma sintética, registram a história bíblica que abrange um período de 3.500 anos. E não apenas, como já disse, 520 anos, como qualquer estudioso percebe. Assim como há o cartório do registro civil, onde o tabelião faz anotações oficiais de todos os dados relacionados ao nascimento e descendência de uma pessoa, do mesmo modo, também há o cartório celestial do cristão, onde há diversos livros de anotações espirituais. Em Deuteronômio capítulo 29, verso 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então há muitas coisas que são encobertas. Mateus 13. Há uma árvore que meu pai não plantou. Saia de igreja em igreja perguntando para esses teólogos. Na hora que você encontrar a resposta em alguma igreja para Mateus 13, acho que Mateus 13, volte aqui. São coisas que Deus reservou só para nós, através do ministério do profeta William Marion Branham. Coisas encobertas, não é para todos. Aqui está uma. As Sagradas Escrituras, além de mencionar as coisas ocultas, é isso mesmo, 13 mesmo, oculta desde a criação do mundo, Mateus 13:35, foi Jesus que falou. Foi Jesus que disse: há coisas ocultas desde a criação do mundo, e eu, Jesus, não vou dizer. Pronto. Jesus não falou. Gostou dessa? E João Batista chegou e disse: deixa comigo, eu fui mandado. Eu falei com ele, ele disse para mim falar. E disse: bom, eu não sei bem, eu também não estou entendendo bem, mas eu quero dizer que vocês, que se vocês são raça de víbora, são.
Eu não sei o que foi que Jesus queria dizer, mas eu sei que vocês são raça de víbora. João já estava querendo colocar já mais uma florzinha. Jesus não falou. João Batista não explicou. Chegou um rapaz depois, um proscrito chamado Paulinho. Paulinho chegou e disse: eu quero dizer a vocês que eu temo, e não disse que teve uma visão. Quem teve a visão foi o William Branham. Captem o que eu estou falando. Se eu temo, estou tendo uma inspiração, que assim como Eva foi seduzida. Me dá o nome de um profeta do Velho Testamento que falou isso. Quando foi que Jesus falou isso? Quando foi que João Batista falou isso? Mateus, Marcos, João. Paulo disse: eu temo, 1 Coríntios 11, que assim como Eva foi seduzida, vocês também sejam seduzidos. Porque eu, Paulo, estou lutando para vos apresentar, não como Eva se apresentou, como Adão apresentou Eva para Deus. Não, eu quero apresentar vocês como uma virgem, sem mácula, ao esposo que é Cristo. Vem cá. Como foi para Paulo entrar nesse negócio de sedução? Que Jesus não falou, João Batista não explicou. Como é que Paulo entra nessa questão aí? Mas se alguém perguntasse: Paulo, e aí? Como é que aconteceu? Sabe o que Paulo ia dizer? Não sei. Mas não se preocupem, alguém vai explicar isso. Logo após a Primeira Guerra, por isso que o mundo não acabou na Primeira Guerra. Sabe que o mundo não acabou? Porque esse reverendo evangelista William Branham tinha que se levantar na terra e manifestar-se como profeta aqui na terra. Ele disse: eu quero dizer para vocês que essa dificuldade que vocês estão questionando, de Mateus 13, que Jesus começou, João Batista falou, Paulo tentou explicar, eu vi Eva fazendo sexo com a serpente. Pode aplaudir a Jesus, que eu estou constando as maiores revelações que há. Entenderam que é um processo? É um grande processo de estudo. É um grande processo que você tem que analisar a cada dia. Aí o irmão Bana passa a explicar. É que Eva, Paulo queria dizer que Eva foi seduzida por um homem desalmado, mas era um homem chamado serpente, não cobra. A cobra é outra espécie. Era serpente, era a principal animaria do campo. Aquele animal chamado besta, ou serpente, andava em pé. Era mais alto e mais bonito do que Adão. Era a coisa mais linda que existia na floresta. Saiu comendo, comia por cima. Falava como Adão. A serpente falava o mesmo idioma do Adão. Estudou na mesma escola de Eva. A Eva tinha um WhatsApp. Não tem esse maligno aí que as mulheres usam para atrair o marido? Naquele tempo tinha lá também. E os homens para conquistar. Ele de lá daqui. Ele batia um selfie daqui. Olha a floresta, que coisa linda. Por que tu não vem conhecer esse bosque? Ela mandava aqui: olha, o abestado está saindo para o serviço agora. Ele vai dar uma volta para conhecer, para cuidar dos animais. Porque Adão dava a volta em toda a terra e cuidava de todos os animais. Todo animal que sentia qualquer coisinha corria com Adão. Todo animal que tivesse qualquer probleminha corria lá com Adão. Adão era um Deus. Adão era um Deus. Adão vivia na quarta dimensão. Ele não vivia nessa dimensão nossa. Ele dava um passo aqui,
outro em Marituba, daqui a 5 quilômetros, 10 quilômetros, o outro, ele para ir lá em Brasília e voltar, era questão de 5 minutos. Ele vivia na 4ª dimensão, ele vivia da mesma linha que passa a imagem. Se colocar um televisor aqui, você pega a imagem de Londres e do Japão, ok? Era assim que Adão andava. Ele dava um passo aqui, outro na Inglaterra, outro no Japão. Ele vivia na 4ª dimensão, na região do poder, na região das vozes, na região das imagens. Então você cancela o WhatsApp, cancela o telefone, porque você já sabe para onde isso vai te levar. Te leva para essas dimensões. Você rapidamente sabe tudo, conhece tudo, vê tudo, fala de tudo. Mas também logo lhe é oferecido muita coisa. Temo que assim como Eva foi seduzida. A serpente veio e seduziu Eva, o resto vocês conhecem. Pela manhã ela ficou grávida de Caim. À tarde ela foi, falou para o marido da experiência que teve, disse aquilo que Deus disse que não podíamos tocar, eu toquei e não fez nada de mal. Deus disse que era para não comer. Ela foi dizer para o serpente que não era para tocar. O que você acha um homem tocando na mulher? Aqui vem, então, o cartório. O que diz os registros bíblicos sobre a procedência do homicida Caim? Gênesis 4, 25. Não como Caim. Permita. Gênesis 25. 1 João 3, 12 e 10. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, o que é que diz exatamente este livro de registro? No registro bíblico da genealogia de Adão, diz o seguinte: em Gênesis capítulo 5, diz: este é o registro das gerações de Adão. No dia em que foi criado homem, a semelhança de Deus o fez. Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, Enos gerou Cainã, Cainã gerou Maalael, Maalael gerou Jared, e Jared gerou Enoque. Adão não gerou Caim. Então Caim não está no cartório de Adão, no registro de Adão. No livro de registro de Israel, consta a genealogia de Adão, em 1 Crônicas. Está vendo para onde que vai Crônicas agora? Em 1 Crônicas, capítulo 1, diz: de Adão veio Sete, de Sete veio Enos, de Enos veio Cainã, de Canaã, Maalael, de Maalael, Jared, de Jared, Enoque. Onde é que está Caim? No registro de Israel não consta também Caim. E ainda no registro de Jesus, no de Adão não está, no de Israel não está. Vamos ver no de Jesus. Lucas capítulo 3 diz: Enoque de Jared, e Jared de Maalael, Maalael de Cainã, Cainã de Enos, Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. É assim que está escrito. Logo os filhos de Deus espiritualmente são gerados pela palavra, e humanamente vêm de Adão. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Judas capítulo 14. Até Judas, irmão de Jesus,
sabia que Caim não veio de Deus. Aqui está. Tudo isso você tem respaldo no livro de Crônicas. Te agradecemos, Deus, por esta manhã, pelos teus favores, pelos teus cuidados. Dá-nos, portanto, uma tarde abençoada, que à noite possamos estar juntos para um grande momento de culto. Recebe a nossa adoração. Abençoa os trabalhos que serão realizados em todos os tabernáculos, tanto no Brasil como fora do Brasil, especialmente aqui em Castanhal, ali no Pau d'Arco. Abençoa esses trabalhos, aqui em Barcarena, Baitetuba. Seja com teus filhos, Senhor. Dá-nos, portanto, uma semana próspera. Tudo quanto venhamos a fazer, tenha a tua aprovação. Recebe o culto que te prestamos. No nome do Senhor Jesus Cristo é a nossa petição. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com este povo, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, amados.